Boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu sou a psicóloga Maria Rodrigues e hoje a gente vai estar falando sobre o tema prevenção ao uso e abuso de drogas. E eu vou estar falando sobre como fatores de risco e fatores de proteção estão envolvidos nessa prevenção. A prevenção nada mais é do que a gente aumentar os fatores de proteção e tentar trabalhar com os fatores de risco, principalmente quando a gente está falando aí sobre o uso de drogas na infância e na adolescência, tá bom? Se você está me assistindo aí na reprise, você também pode compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, outras famílias. Essa aqui é uma live que eu já faço há mais de um ano, né? Toda segunda-feira, 8h30 da noite, é o nosso encontro marcado. É uma live de orientação à paz. Então, como eu vou estar explorando o tema de hoje, vai ser relacionado com aí, né, o envolvimento que tudo isso tem dentro da sua casa. É claro que outras pessoas que também assistem esse conteúdo podem se agregar das informações que estão aqui, mas a minha intenção é que esse conteúdo chegue, né, a mais famílias. Então, se você está escutando, compartilha. Vai estar disponível no Facebook também, pelo canal do YouTube, mas compartilha para que realmente esse trabalho de prevenção tome uma dimensão maior, né? Se alastre. Nós estamos agora nesse Setembro Amarelo, é um mês de mais atenção, né? Mas não quer dizer que a gente só fale de saúde mental, a importância da saúde mental nesse período. Vocês estão ouvindo eu falar disso, né, no decorrer da minha trajetória, e aí principalmente quando eu cheguei aqui nesse formato, né, de trazer esses conteúdos para vocês. Então, saúde emocional, saúde mental é uma coisa séria que precisamos trabalhar com essa seriedade, e de saber realmente que não é bobeira, não é quantas outras coisas que às vezes a gente ouve falar, né, que é só chamar atenção, ou não, é só uma tristezinha à toa, não precisa ficar preocupado, só vai chorar um pouquinho agora, né? Então, quantas situações que a gente minimiza o sofrimento da outra pessoa, a gente minimiza e às vezes a gente quer dar tamanho para isso, né? Que é só um pouquinho, não, é desse tamanho, não, é desse tamanhão. E a gente não consegue, a partir daí, ver realmente quem são essas pessoas que estão sofrendo, e principalmente quando elas estão muito próximas de nós. Então a gente vai estar falando hoje sobre esse tema, lembrando que é um tema de prevenção. Se você ainda não tem um caso dentro da sua família de um adolescente ou de uma criança que esteja, né, já fazendo uso ou abuso de substâncias, eu estou aqui falando como prevenção, né, para que a gente possa saber que isso acontece em qualquer lugar, em qualquer casa. A situação do transtorno mental, de um adoecimento, de um sofrimento, está muito próxima de nós. A gente precisa lembrar disso, que não é só para a casa do vizinho, não é só para a casa daquela pessoa que parece totalmente desorientada, uma família que esteja com muitos problemas. Não é só isso, é por isso que eu trago essa fala de hoje de acolhimento também, tá? Então vamos pensar assim, nós estamos no mundo, a gente precisa lidar com isso enquanto pais, que os nossos filhos, né, as crianças e os adolescentes estão vivendo num mundo diferente do que nós vivemos a nossa infância e adolescência. Então hoje essa situação da tecnologia, do acesso às informações, de como as coisas chegam para nós, até o acesso de compra, de oferta, de tudo que a gente tem, está muito diferente do que nós tínhamos na nossa infância. Então eu vou falar aqui de uma criança e do adolescente que a gente tem que tomar como base que eles vivem numa era da tecnologia, né, da informação, da oferta e das facilidades, vamos assim dizer, desse acesso muito mais fácil a tudo que eles desejam, né? Compra-se pela internet, então assim, tem uma facilidade, tem uma informação, trocas que antes a gente não vivia.
E o cérebro, o nosso cérebro, como na nossa época, é a mesma coisa, tá? A formação do nosso cérebro, ela vai se dar quase, né, a nossa trajetória completa. Então, a maturação vai ser por volta de 20 a 21 anos que a gente vai falar de uma maturação completa desse cérebro e de transformações ao longo da vida toda. Então, quando a gente vai falar do uso do abuso de substâncias, precisamos falar desse tema. Eu, enquanto psicóloga infanto-juvenil, trabalho com esse tema exatamente para falar do risco real que há quando crianças e adolescentes começam a fazer uso e abuso de substâncias, podendo ocasionar depois, né, problemas com dependência, exatamente por causa dessa transformação desse cérebro, dessa maturação, e que esse abuso, esse uso dessa substância pode prejudicar várias partes desse amadurecimento, principalmente quando a gente vai falar do sistema nervoso, dessa parte pré-frontal aqui, do córtex, que é responsável por essas funções superiores que eu já trouxe aqui para vocês, né, de julgamento, de planejamento, de autocontrole, dessas funções superiores, de informações que a gente precisa, que a gente vai conseguir ter capacidade de lidar com elas com maturidade lá quase na vida adulta. E crianças e adolescentes que vão fazendo uso e abuso dessas substâncias vão tendo prejuízos nessas informações que deveriam, né, o cérebro tá com essa capacidade de completar quando a gente chega lá no adulto. Então, por isso falar desse tema. Mas aí, então, como é que a gente vai trabalhar de aumentar esses fatores de proteção e diminuir esses fatores de risco? O que são os fatores de riscos que envolvem já o uso e abuso de substâncias? Né? A gente já vai falar que a própria característica desses adolescentes já faz parte desse comportamento de risco, né? Já é próprio, já é natural da adolescência, e eu já trouxe aqui para vocês um pouquinho da explicação do cérebro do adolescente. Eles já vivem esse momento de intensidade, de impulsividade, de estar muito mais próximos de comportamentos de risco e de perigo, de se exporem a experimentações diferentes do que a gente vai ver lá na infância, na primeira infância, e do que a gente vai estar observando no adulto. Então, por si só, o cérebro desse adolescente, por volta de 12, 13 anos, já vai tendo essas transformações, aliados com uma fase da adolescência que ele assume papéis diferentes na sociedade, né? Começa a ter mais responsabilidades, começa a ter alguma cobrança para empregos, com estudos diferentes, com outras responsabilidades, com outros papéis que eles precisam aprender a lidar nesse momento, né? Então, esses fatores de risco realmente já da própria adolescência. Nós precisamos estar atentos. E quando eu vim falar aqui dos fatores de proteção, é só para vocês lembrarem que os fatores de risco aumentam, tomam uma proporção maior quando os fatores de proteção não são cuidados, né? Eles são entraves, né? O desenvolvimento do adolescente e da criança, né? No final aí da infância, começo da adolescência, a gente vai ver essas transformações, mas não quer dizer que todos os adolescentes, né? Todas as crianças, né? Com essas mesmas características vão ter um envolvimento ou vão ter um uso e um abuso. E os fatores de proteção é que nos ajudam nesse caminho, né? A ajuda é realmente a gente pensar aqui como é que a gente, enquanto família, nós podemos aumentar esses fatores de proteção para que esses fatores de riscos, né, comuns já
da adolescência não faça com que os nossos filhos cheguem a experimentações, sejam do cigarro, sejam do álcool ou de uso de outras drogas, tá? Não estou falando aqui só da droga lícita, mas principalmente das lícitas, porque são as de primeiro acesso, de mais fácil acesso dos nossos filhos, né? Como eu falei para vocês, hoje a gente está vivendo num mundo de informações. Então, se ele colocar algum vídeo, colocar uma palavra no Google, colocar qualquer procura ou chamar qualquer colega, colocar qualquer comentário, ele vai ser bombardeado por informações, por vários tipos de informação. E fatores de proteção estão envolvidos no vínculo. Bom, então, tudo que eu vou falar aqui agora dos fatores de proteção que são um auxílio para esses fatores de risco, né? É o que protege esses fatores de risco, estão envolvidos com vinculação. Nós somos seres sociais, nós nos relacionamos e apesar do uso de drogas, né, de substâncias psicoativas, nós estarmos falando sobre funcionamento do cérebro, um sistema de recompensa que está aqui dentro do nosso cérebro, isso faz com que a gente volte a esse uso. A dependência, vamos pensar, tem uma dependência química, mas a dependência ocorre principalmente do dependente vinculado a essa droga, ao vínculo que ele faz com essa substância. E por isso que os outros vínculos que essa criança, esse adolescente tem, são fatores de proteção para que ele não chegue a essa vinculação. Às vezes até uma experimentação, mas que não chegue a essa vinculação. E depois, lá quando há o tratamento, quando ele para o uso, né, quando já teve a dependência, esse abuso, essa dependência, e ele chega para um tratamento mais velho, depois, a outra parte, né, dele se desvincular dessa droga e fortalecer os outros vínculos que ele tem, às vezes emprego, família, outras situações. Então, por isso que eu vou estar falando principalmente dos fatores de proteção. E o que são fatores de proteção, como eu falei? Eles estão envolvidos nos vínculos. Um dos fatores de proteção é a família, né? É um dos principais fatores de proteção e de tratamento é a família. Por isso que eu quero falar um pouquinho agora. Estou aqui falando com vocês. A família, ela tem um poder muito grande em dois pontos principais quando a gente vai pensar em prevenção desse uso e abuso de substâncias. São dois pontos, né, que a gente pode colocar que eles estão interligados, né? A vinculação, o vínculo afetivo que você tem com seu filho, o tempo sim de presença, de qualidade que eu já tenho falado aqui, o tempo que você passa para ouvir o seu filho, que você passa perto fazendo coisas que são agradáveis com seu filho, e o tempo também que você também ensina para o seu filho limites, ensina para o seu filho as regras e os limites. A formação da criança, ela está envolvida com isso, é muito amor e muito limite, né? Então a família, ela é base para que a gente ensine essa vinculação de muito afeto, muito amor, um amor incondicional. E eu tenho reforçado isso, que nós precisamos dar atenção a essa vinculação, principalmente nesse tempo de correria, de informações, onde os nossos filhos passam parte do tempo vinculados a outras coisas e às vezes a gente perde esse tempo de vínculo afetivo com eles. Mas não só pensar que nesse vínculo afetivo como diversão, brincadeiras, isso também em família, mas também da nossa responsabilidade em sermos exemplos, modelos de limites, de regra. Então, para isso, uma das palavras, né, conceitos fortes nesse tratamento para uso e abuso de substâncias na infância e na adolescência, ou prevenção disso, é o monitoramento dos nossos filhos.
E o monitoramento, esse termo não quer dizer que agora a gente vai passar a ser pais autoritários e que a gente precisa só ficar vasculhando o celular, contando passos. Não é isso. Mas o monitoramento é estarmos, sim, presentes e atentos a todas as situações, a todas as condições que os nossos filhos estão envolvidos, sim. Quem são os amigos, onde é que eles estão andando, e para isso a sua presença. Você estar presente faz muita diferença. A presença sua na vida do seu filho, né? Então, os amigos dele, desde lá da infância, estão presentes na sua casa, estão presentes na sua vida, fazem parte também da sua vivência. Os gostos deles fazem parte da sua vivência e isso vai perpetuando até a adolescência e a juventude deles. Então vamos pensar, vínculo afetivo, né? O nosso papel de maternidade, o nosso papel de paternidade na vida dos nossos filhos está diretamente ligado à prevenção do uso e do abuso de substâncias. Quanto mais a gente aumenta esse vínculo, né, que a gente consegue, não que os nossos filhos sejam só isso, eu vou falar de outros vínculos aqui necessários nessa infância e nessa adolescência, mas isso são fatores de proteção para que ele não precise se vincular com a dependência, né, dependentemente dessa substância química para gerar essas gratificações que ele pode estar associando de outras formas saudáveis na vida deles. Nós também criamos mecanismo de recompensa no nosso cérebro por outras atividades saudáveis que fazemos também, precisamos desenvolver essas associações para os cérebros do nosso filho. Né? Lá no Cérebro do Adolescente, o livro, eles falam muito disso, né? Que a gente vai proteger os nossos adolescentes a todas essas características de impulsividade, de risco, de experimentação. Nós vamos proteger esses comportamentos e protegê-los quando a gente também ensina para eles outras associações positivas, saudáveis, que eles podem ter fazendo esportes. Então esse é uma outra proteção de risco. Um outro fator de proteção, esse uso e abuso de substâncias, os nossos crianças e adolescentes envolvidas com práticas esportivas, práticas religiosas, grupos sociais, grupos culturais, todas essas possibilidades que eu sei que ficaram bem debilitadas em tempo de pandemia, né, gente? Então, um fator de risco foi, né, há estudos que fizeram estudos, né, sobre isso durante essa pandemia e houve um aumento do uso de álcool e de cigarro na nossa população. Então, eles não puderam sair de casa, mas o tempo que passaram dentro de casa, ociosos às vezes, porque diminuíram esses outros vínculos, essas outras satisfações em outros lugares e começam a ter a satisfação somente, às vezes, com cigarro, com álcool ou com o abuso de outras drogas. Então, assim, eu sei que foi um fator, ainda é, né, um fator de risco a pandemia, nós não estamos com as atividades normalizadas, mas é de observar isso, né? Precisamos estar vinculados com os nossos filhos e hoje a pandemia trouxe, eu falei que há muito tempo, enquanto pais, pensávamos que o nosso problema era tempo, né? A gente queria ter mais tempo com os nossos filhos. E quando aconteceu tudo isso, essa mudança rápida no mundo, hoje a gente vive um mundo com mudanças rápidas, né? A gente pôde ter mais tempo, mas ao mesmo tempo, esse tempo não foi um tempo de presença, né? Então tivemos mais tempo, que é um fator de proteção para os nossos filhos, estar mais tempo com eles. Só que muitas famílias me falaram isso, né? E os estudos disseram isso, houve um aumento do uso e abuso de álcool e outras drogas nesse período. Por quê? Porque todas essas outras atividades de fatores de proteção que eram exercidas pelos nossos filhos, escola é um fator de proteção, esportes,
atividades em grupo fora, grupos religiosos, grupos culturais, teatro, todas as outras coisas que eles faziam que são fatores de proteção foram diminuídos nesse período. Então, precisamos saber disso. Às vezes a gente quer os nossos filhos só do nosso lado, né? Nós queremos que eles fiquem na adolescência e continue aquela criança que só fica perto da gente, né? Mas fator de proteção para um adolescente além dessa vinculação com a família, eles saberem que eles podem ter presença saudável no grupo onde eles vão, nos pares, em outros lugares. Eles são agentes também de mudanças em outros lugares. Um outro fator de proteção para os nossos adolescentes é um diagnóstico precoce de transtornos mentais, pais. Está muito associado a um não início de tratamento do transtorno mental dos nossos adolescentes e jovens, e depois, lá para frente, eles estarem associados ao uso e abuso de drogas. Né? Às vezes a gente minimiza, realmente a gente não reconhece, a gente não percebe mudanças de comportamento dos nossos filhos, lá com algum sofrimento emocional que eles estão tendo, e aí o escape deles, a distração deles desse evento interno, desse sofrimento que eles estão tendo interno, a distração a experimentação de algo que aparentemente nesse primeiro contato traz alívio. E aí o nosso cérebro vai fazer essa associação. Então eu fico mais tranquilo, eu me sinto aliviado, briguei com meu pai, com a minha irmã, com meu namorado, fiz uma prova, aconteceu, tenho alguma coisa para fazer, então eu vou fumar uma maconha para que eu me sinta mais aliviado. E esse tipo de associação com o cérebro novo, que eu falei para vocês, ainda em formação, principalmente que ainda está na maturação desse cérebro aqui superior, vai fazer com que essa associação seja reconhecida, causando depois uma dependência. E aí a gente vai ter outros transtornos decorrentes desse uso e abuso dessas drogas. Então, estar atentos ao comportamento dos nossos filhos, levar os nossos filhos a um atendimento psicológico, a uma avaliação cedo, observando algumas alterações, também são fatores de proteção para o uso e abuso de substâncias. Outro fator de proteção é uma terapia familiar. E uma terapia familiar não é só para que a gente pense em vamos fazer uma terapia juntos. Eu falo que a função dessa terapia familiar aprendermos mais sobre comunicação com os nossos filhos, estarmos mais presentes com os nossos filhos, nos comunicarmos com os nossos filhos, né? Isso é fatores de proteção para que eles não precisem se vincular, mesmo quando há uma experimentação, né, que eles tenham outros fatores de vinculação muito mais positivas na vida deles do que o uso e o abuso dessa droga. Normalmente, quando a gente vai para o tratamento desse adolescente, normalmente desse jovem já, porque esse adolescente às vezes é só os pais querendo esse tratamento, né? Mas aí depois, um pouquinho, quando eles observam realmente essa dependência, esse ciclo que eles não conseguem ter mais esse controle, chega para o próprio tratamento. O que é esse tratamento? É se desvincular desse cérebro, dessa associação, para que as recompensas, né, esses mecanismos de recompensa sejam com fatores saudáveis. Então, fazendo uma atividade física para gerar essa mesma satisfação, com tratamento também com uso de medicação, fortalecendo essa família, essas funções paternas e maternas dentro dessa família também, para que essa criança, esse adolescente se sinta protegido, tá? Quando eu me formei há 13 anos atrás,
eu trabalhei num CAPS AD, que é um CAPS de álcool e outras drogas, né, na cidade onde eu me formei, lá em Rondonópolis. E grande parte das pessoas que faziam o tratamento eram esse jovem, né, que escolhiam espontaneamente, já era esse jovem mais para a fase adulta. E chegavam alguns outros mais novos, mas que eram obrigados a esse tratamento até pela lei naquele período. E isso, eu falo assim, que às vezes a gente não dava tanta importância. Eu não tinha, acho que essa compreensão por também não ser mãe, né? O quanto que esses fatores de proteção, dessas funções que a gente exerce, que às vezes a gente não vê, às vezes a gente não dá tanta importância para isso, né? Então, fatores de proteção nada mais é do que ensinarmos os nossos filhos a ter vinculações positivas, saudáveis, né? Que fazem bem para o corpo deles, que fazem bem para a saúde deles, que fazem bem para o emocional deles. Isso não quer dizer, gente, que a gente vai livrar os nossos filhos do sofrimento, tá? Isso não é trazer para os nossos filhos uma vida só de facilidades, que também isso não é proteção, né? Mas ensinar para os nossos filhos que eles saibam lidar com seus sentimentos, que eles saibam que na adolescência sim vai ter algumas mudanças, nós precisamos saber que isso vai acontecer sim, os nossos filhos estão mudando, a adolescência é um período diferente, mas que tudo isso vai poder ser passados com a família completa, né? Junto com as famílias, nós vamos ter confrontos sim, você teve confronto com seus pais, né? Mas esses confrontos não precisam desligar os vínculos, sabe? Às vezes a gente tem alguns confrontos e nós às vezes não temos esse acolhimento, essa maturidade do adulto que precisamos ter nesse momento, e às vezes nos comportamos muito próximos dos nossos filhos e a gente rompe algumas situações a ponto de que realmente eles vão entender que em outros lugares, no grupo dos amigos, naquele barzinho que eles se encontram toda semana, que toda quinta-feira eles saem ali para fumar junto, tudo isso é muito mais satisfatório emocionalmente para eles do que estar em família, né? E não é só a função, ou que eu vou falar só porque tem que ter um pai, ter uma mãe, mas uma função materna e uma função paterna, né? Às vezes se você é até uma avó aí, se você é um tio que está cuidando desse adolescente, fatores de proteção estão envolvidos em observar os nossos filhos desde muito cedo, mudanças de comportamento, sofrimento emocional, acolher, levar para o tratamento, aumentar diversão em família, conversa, diálogo. Isso também vai ter enfrentamento sim, né? Como eu falei para vocês, monitoramento é necessário, limites é necessário quando a gente vai falar de prevenção. Há comportamentos também desviantes lá para frente, né? Transtornos de conduta, tudo isso é necessário estarmos atentos aos nossos filhos. Acho que a atenção e a presença, que eu já falei para vocês em algumas lives aqui, são fatores de proteção para qualquer criança e qualquer adolescente. E não acho que só porque é criança que ele não vai experimentar, que ele não vai se associar, fazer uso e abuso de álcool, de drogas ou de outras coisas que aí apareçam, tá bom? Nós precisamos estar atentos, o nosso mundo tem mudado. Eu falo que o mundo tem mudado, os princípios são os mesmos, mas o mundo tem mudado. A gente precisa saber das características do que estamos vivendo. Hoje eu posso ter acesso a vocês por causa das mudanças no mundo, né? Então vocês vão estar em qualquer lugar aí do Brasil, vocês vão ver essa live depois, ela vai estar disponibilizada para o mundo todo por causa dessas mudanças. Elas não são negativas, mas nós precisamos entender que se você pode me ver em qualquer lugar do Brasil, o seu filho pode ver qualquer coisa, ele pode pedir qualquer coisa pela internet, chegar na sua casa, ele tem várias ofertas
que um fator de proteção não é vasculhar a vida do seu filho. Monitoramento positivo é diferente. É você estar atento, é você participar ativamente da vida do seu filho. Fala assim que quanto mais investimos na vida dos nossos filhos, investimos em tempo, em estar presente, em inventar coisa, em fazer coisas juntos, em preparar coisas com eles, investimento mesmo, a gente cansa para isso. Mas quanto mais investimos, mais podemos cobrar, né? Mais esse retorno nós vamos poder estar com eles, né? Os limites e as regras vêm disso, investimos muito, né? Mas também estamos muito atentos a essa situação. Também existem as regras, também existem os limites e nós somos modelos, né? Então, famílias que têm pais que já fazem uso e abuso de substâncias, de álcool, de drogas, de cigarros, são uma família de risco, né? São fatores de risco para essa criança. Então, nós precisamos estar atentos, não que a sua família vai acontecer isso, mas é um fator de risco. Então, estar atento a esses fatores, porque você é um modelo também. Então, eu sempre falo isso, né? Que às vezes alguns pais, eu já ouvi isso. Ah, Maria, eu fumo, mas eu falo para ele que ele não pode, que eu já tô com o pulmão todo danificado, que isso faz mal, mas ele começou a fumar, né? E o pai ainda quer obrigar o adolescente a não fumar. Então, assim, esses são fatores de risco realmente, né? O modelo que somos para as nossas famílias. Não adianta querer que eles falem a verdade, por exemplo, se eles veem a gente mentindo, né? E às vezes são mentiras sutis, né? Fala pra vizinha que eu não tô, né? Quantas sutilezas às vezes acontecem nos nossos relacionamentos que não observamos que podem estar sendo fatores de risco lá para frente, para algumas condições, né, que vão fugir ao nosso controle. Não quer dizer que, gente, apesar de todos esses fatores de proteção, aumentar o fator de proteção é diminuir esses fatores de risco para que os nossos filhos não cheguem a essa dependência, principalmente. Às vezes há até experimentação, mas que eles não cheguem para dependência. Mas pode ser que eu esteja falando com você, pai e mãe, e já esteja essa dependência aí do seu adolescente, você já tem visto, né, que ele já faz uso há muitos anos, né? E aí quando chega, nós sempre vamos trabalhando ainda aumentar esse vínculo, aumentar esse fator de proteção da mesma forma, vincula o seu filho em outras atividades, ofereça, outros lugares, outros amigos, né? Outros grupos que ele possa se vincular. Então tem grupos culturais, né? Aqui em Vinhedo a gente tem vários grupos aqui que se reúnem, que tem um acompanhamento com esse adolescente, que não deixa ele solto aí. A escola é um outro local, é um fator de de proteção para os nossos filhos. Eu sei que nesse período de pandemia a gente teve que lidar que isso não aconteceu. Então nós precisamos saber que esses fatores precisam ser organizados até que esse jovem, esse adolescente chegue para o tratamento, que aí vai estar envolvido com fatores internos, né, individuais também a ser trabalhado, crianças e adolescentes que sofreram algum trauma grande na infância, abuso sexual, violência doméstica, também são grupos com mais propensão a também, né, ter a dependência das substâncias também na sua adolescência ou na sua juventude. Então são várias coisas aqui que a gente poderia estar falando, mas eu quero deixar bem gravado isso. O tratamento, a prevenção do uso e abuso de substâncias está envolvido com aumentarmos o fator de proteção e diminuirmos esse fator de risco. Então, diminuir esse fator de risco é estarmos atentos, monitorando o comportamento dos nossos filhos, estarmos com vínculos muito ligados, né, muito próximos à vida dos nossos filhos
e poder proporcionar também para eles outros vínculos sociais, relacionais, de práticas esportivas, de terapias, de prevenção, né, desse diagnóstico precoce de alguns transtornos, principalmente ligado à depressão, transtornos de humor, que são fatores que se eles já começam desde a infância, fazendo esse tratamento, com certeza, gente, a gente vai ver um jovem, né, já com tratamento, se não concluído, já estando com um tratamento adequado, ele podendo agir socialmente sem grandes crises, né, sem precisar internações, sem essas alterações de humor tão volátil, e que vai fazer com que seja prevenção, sim, para esse abuso e uso de outras drogas, tá bom? O uso e abuso, desculpa. Então, era um pouquinho do que eu queria trazer para vocês, que a gente precisa estar atento a esses fatores, né? E aí, o uso e abuso também dessas substâncias vai estar diretamente relacionado a situações de suicídio, de depressão. Então, por isso que precisamos estar atento. Vincule-se ao seu filho, esteja presente, né? É vínculo, é muito amor e muito limite. Essa é uma parentalidade, né, consciente, que nós saibamos quem são os nossos filhos, o nosso agir também com os nossos filhos, e que a gente invista, sim, muito de nós nesse relacionamento com eles. Com certeza, se alguma coisa aí sair fora do que é esperado, você não vai ter dúvida do tanto de investimento que você fez nessa sua relação com ele. E não é um investimento material somente, não é um investimento de você parei de trabalhar para só ficar com meu filho, mas não ter presença, né? É realmente um tempo de presença, como eu falei, em tempos de pandemia que a gente teve mais tempo, e algumas pessoas ainda se viu mais conturbada a relação com o filho, mas nós precisamos de uma relação de presença, que se está tendo algum conflito, a gente precisa ir para o tratamento, a gente precisa de orientação para que a gente possa organizar essa situação desde lá a infância dos nossos filhos. Não pense que falar de drogas é só para a adolescência e a juventude dos nossos filhos. Não é que precisamos falar da droga. A prevenção vem de todos esses pontos que eu coloquei para vocês, que a gente vai trabalhar desde a infância com os nossos filhos. Não é só depois que eles não querem mais estar conosco, tá bom? Então, boa noite para vocês, compartilhe esse conteúdo, ele vai ficar disponível aqui no GTV, também pelo YouTube, pelo Facebook, então vocês têm acesso, procura aí, compartilha com outros pais, com outras mães que também precisam saber desse tema, e me mande, Maria, eu quero saber desse outro tema, você não falou disso, eu gostaria de ouvir essa situação, para que eu possa também te enriquecer aí, estudando um pouquinho mais e te trazendo mais conteúdos. Tá bom? Bom feriado aí para todos, bom descanso.